e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, eu quero aqui relatar algo que Deus tem tratado, falado comigo. Os irmãos estão vendo uma pessoa que por 3 vezes, pela misericórdia de Deus, foi arrebatado em espírito. Por 3 vezes vi em partes o céu, e também por 3 vezes eu vi em parte o Hades, lago de fogo. Vi coisas horríveis, mas também vi coisas maravilhosas da parte de Deus. Quero iniciar este testemunho relatando um pouquinho do que Deus tem feito sobre a minha vida. Conheci o Evangelho a partir dos meus 6 anos de idade, e aonde foi a primeira experiência espiritual que eu tive com Deus. Numa tarde de um domingo, num culto à tarde, eu estava buscando a presença do Senhor ainda menino, e ali foi aonde eu tive a primeira visão, onde eu vi um varão de branco, de linho, que descia do céu com um vaso de azeite. E eu ali menino, não entendendo muito, mas eu via que aquele ser derramava sobre a minha cabeça um azeite que aquecia todo o meu corpo inteiro. E ali foi como um grande impulso, fui tomado por uma presença tão extraordinária, ainda menino, por não saber compactar, mas ali eu fui batizado pelo Espírito Santo de Deus, aos 6 anos de idade. A primeira visão que eu tive, a primeira experiência que eu tive com Deus. Ali o Senhor tomou um servo de Deus que hoje congrega juntamente comigo, hoje pela misericórdia de Deus pastoreio, ele é minha ovelha, mas na época o Senhor falou com ele: tá vendo este menino que hoje eu batizo com fogo do meu Espírito Santo? Ele vai para o mundo, vai conhecer o mundo. Após 25 anos, eu vou trazê-lo de volta e aí eu vou usá-lo na minha obra. E de fato, como o Senhor Espírito Santo revelou para o servo dele, assim aconteceu. Fui aos 11 anos, saí da igreja, fui para o mundo. E no ano de 1999, foi a primeira visão que eu tive acerca das coisas do céu. Afastado do caminho do Senhor, ali eu tive o privilégio, ainda um privilégio de Deus, achou graça o Senhor em falar comigo, um chamado muito grande, o qual eu falo aos nossos irmãos que estão nos vendo agora: se você consegue olhar para o sol 1 minuto, na sua força maior do meio-dia, pois bem, meus irmãos, a entrada, essa primeira parte que eu tive foi a entrada do céu. Eu via um grande clarão, o qual o brilho do sol se ofuscava. O sol era como se uma brasa morta diante do clarão que eu vi. E ao resplendor deste clarão, eu fui tomado pela presença do Espírito Santo, o mesmo anjo que aos 6 anos de idade me visitou, sempre aparecendo como um senhor, vestido de linho, fino, e com aparência muito linda. Me levou até uma certa altura, e dessa certa altura eu via esse resplendor, e neste resplendor eu via uma porta muito estreita, de arredonda a parte de cima dela, e eu via uma maçaneta de cor de ouro, mas de um ouro diferente do que nós conhecemos aqui na terra, brilhava muito. Ela estava toda branca, esta porta, toda branca, branca, branca. No céu eu via este cenário, e ali eu via que rodeava uma pomba branquinha. Ela dava um círculo sobre toda a terra, e ela adentrava sobre esta porta aberta. Quando essa porta se abriu, o clarão ficou muito mais forte ainda, e a moldura desta pia era de um formato nunca visto na terra. Era as cores do arco-íris em volta dele, e eu via uns ramos de flor de rosa, jamais visto aqui na terra, não vi em jardim algum. E ali, ao entrar adentro, a terra porta, se eu me emocionar, os irmãos me perdoem, porque eu já estou sentindo a presença de Deus. A voz falou assim para mim: desse jeito você não pode entrar.
Você precisa fazer um concerto com Deus, voltar para o Senhor. E ali, após isto, eu vi um menino de 5 anos de idade, com os pés e a canela cheia de barro. E eu peguei aquele menino, coloquei ele num tanque, isto tudo na visão, e fui lavar as pernas desse menino. O anjo olhou para mim e disse: por que você está lavando as pernas dele? Eu disse: porque estão sujas. E a casa está limpa. Vai sujar a casa. E o anjo disse assim: assim também você está na presença do Todo-Poderoso Deus. Como as pernas deste menino estão sujas de barro, assim também você está no pecado. E a partir daí, deste ano de 1999, ainda demorei para me reconciliar com o Senhor Jesus. Demorei para voltar para os caminhos do Senhor. E quando eu completei 30 anos de idade, já casado, eu tive uma segunda visão. Essa segunda visão que eu tive, a primeira eu tive da porta do céu, cheguei só até a porta, não podia entrar. Mas a segunda visão que eu tinha, eu via como o céu de uma cor muito cinza, um dia meio que nublado. E ali eu estava andando junto com meu pai e um irmão meu. E nessa segunda eu via que brotava do chão como tochas de fogo. E eu falei alarmando para o meu pai e para o meu irmão. Eu disse: a terra está pegando fogo. Nós precisamos sair daqui. Nós precisamos correr. E ao modo que nós corríamos, ao modo que nós chegávamos distante de onde estava pegando fogo, a subir a um monte, que eu olhei para a terra e eu podia ver o horizonte da terra. Eu via que 1/3 dela pegava fogo. 1/3 da terra estava em chamas. E eu comecei a correr ali, já na visão, meu pai não estava, nem meu irmão, mas eu comecei a correr muito. Chegando em uma terra mecanizada, eu vi de longe um senhor de uma túnica. E ele dava passos serenos. E na visão eu falei: é o Senhor Jesus. Rabanás tocou-me. Eu não podia ver o rosto, mas eu ouvi a voz. Ele disse: sou eu sou Jesus. Ele disse: segue-me, que eu vou te levar para um lugar seguro. Eu comecei a segui-lo, ele sempre à frente e eu atrás. Eu via pessoas no meio do caminho morrendo, pessoas sendo enforcadas, outras cometendo suicídio. E ele sempre falava para mim: tá vendo? Essas estão assim porque não querem me seguir. Essas estão assim porque não querem compromisso comigo. Mas eu dizia no caminho: Senhor, elas estão morrendo, precisamos salvá-las. O Senhor disse: não. Essas daí já são os filhos da perdição. Já não têm aliança comigo. E nós fomos mais adiante neste caminho, que eu via um grande leão. Num desfiladeiro eu via um grande leão. A boca enorme, com as garras enormes, tragava de multidões de pessoas. Aonde ele passava as garras, ele tragava, e eu comecei a lutar contra aquele leão. Eu comecei a tirar almas da mão daquele leão, e Jesus disse: essas daí estão se entregando ao demônio, ao devorador. Eles estão indo para a boca do leão. Precisamos seguir. E sempre Jesus à frente, com uma túnica, e eu atrás. Não via o rosto, mas eu via o físico pelas costas do Senhor. Ao ponto que nós chegamos em um determinado lugar, que havia 12 portas. Essas 12 portas, cada uma delas tinha um varão. E Jesus disse assim: observa o que vai acontecer aqui. E eu vi ali uma aglomeração de pessoas que se juntavam àquelas portas, multidões de pessoas que estavam correndo da terra em chamas. Mas ali não estava em chamas. Todas as pessoas de todos os dialetos, línguas, povos e nações estavam entre aquelas 12 portas. Só que ao chegar naquelas portas, os guardiões começaram a fazer revistas. Os guardiões que guardavam aquelas portas, eles faziam revistas. E eu me recordo que eu vi pessoas ali com camisa de futebol, pessoas vestidas como torcedoras, torcidas de futebol.
E aqueles guardiões falavam para elas, para aquelas pessoas, desse jeito vocês não podem entrar aqui. Via pessoas, homens cabeludos, cabelos grandes, de estilo de rock. Eles não podiam entrar com cabelo grande. Ou seja, os maus costumes que nós conhecemos não podiam. E eu perguntei para Jesus por que eles não podem entrar. E Jesus disse assim, porque não são costumes, usos e costumes. É a minha doutrina. O diabo tem tratado como usos e costumes, mas é a minha doutrina. É a doutrina que eu ensinei aos apóstolos. Como está descrito em 1 Coríntios, capítulo de número 11, quando o apóstolo Paulo diz à igreja de Coríntios, o verso de número 1. Sede os meus imitadores, como também sou eu de Cristo Jesus. Ali eu comecei a chorar porque eu não via minha família naquela porta. Aí Jesus disse, tu quer entrar para dentro? Eu falei, eu quero. Você também precisa trocar de roupa. Você também precisa mudar a sua roupa. Você não pode ficar seminu. Você não pode ficar de short sem camisa. E ali havia muitas pessoas assim. Ali eu comecei a me entristecer porque eu não me achava digno. E eu não estava preparado a entrar aquelas portas. As pessoas queriam entrar de qualquer jeito, com bagagem. Coisas que trouxe da terra. Aqueles guardiões diziam para eles, vocês não podem entrar aqui com as coisas da terra. O que vocês vão viver aqui, o que tem na terra não é necessário. O que tem no céu, o que tem aqui dentro, é muito maior do que o que vocês viram na terra. Isso não pode. As 12 portas da cidade. Eu via elas como a mesma porta do céu. Eu lembro que os guardiões diziam assim, batom, cabelo pintado, sobrancelhas, postiça, unhas postiça, é o homem seminu, de short, jogador de futebol. Não podia entrar, porque eu via ali homens com camisa da seleção brasileira e não podia entrar. Era barrado. Eles não tinham acesso, não podia. Tinha pessoas que tinham objetos da terra, ou seja, bagagem da terra, queria trazer coisas da terra, não, que não há necessidade disso. E eles eram bem claros em dizer, quando eu vi a Jerusalém por dentro, a cidade santa por dentro, porque eu tive que voltar, olha como que Deus estava me instruindo. A primeira vez eu vi a porta do céu, a segunda eu vi as 12 portas da cidade santa, e nenhuma vez eu podia entrar para dentro, porque eu não estava convertido, eu não tinha me reconciliado. Só que quando eu me reconciliei com Cristo, cumprindo os 25 anos, exatamente como Deus profetizou na boca do servo dele, eu fiz um jejum buscando os dons da parte de Deus. E eu fiquei um pouco doente. E nesse dia que eu fiquei doente, eu vi que descia no meu quarto, claramente. Eu via o semblante, mas eu não sei discernir e explicar a semelhança. Mas eu via que era um ser importante. Ele disse, eu vou te mostrar algo para você agora. E ali é como se eu tivesse entrado para cada um, Deus mostra de uma forma. Eu vejo muitos irmãos contando visões do céu. Cada um mostra, para cada um Deus mostra de uma forma. Só que eu passava por este túnel, e o incrível deste túnel é que ele não tinha paredes, mas era a semelhança de um túnel. Só que à minha direita e à minha esquerda havia desfiladeiros, ambas as partes. E eu ali eu via só as mãos dos demônios, tentando agarrar as minhas pernas. E o caminho era tão estreito que eu tinha que dar um passo frente do outro. Se eu desse um passo errado, eu caía no desfiladeiro. Para trás não tinha como eu voltar, porque a passos que eu ia, aquele caminho ia se desmanchando. Ou seja, só era para frente. E quando eu vou seguindo este caminho, eu tropeço neste caminho e caio, e ao cair, eu começo a ser atingido por garras de demônios. As minhas vestes começam a ser rasgadas. A minha carne começa a ser cortada por unhas ferozes. E ali, por um processo de uma grande batalha. Só que, ao decorrer que eu ia andando, eu já ia arrastando com o meu corpo. Ao ponto que eu falei para mim mesmo, eu não aguento mais, eu não vou conseguir. Que eu olhei para frente, eu via uma luz bem
forte ao final deste túnel. E muitas mãos de demônio tentando me puxar para baixo. Esqueléticas, cheiro de enxofre, mas eu atravessava. E no que eu atravessei, todo dilacerado, arrebentado, destruído fisicamente o corpo, com muita dor. Quando eu coloquei a minha mão para fora deste túnel, a minha cabeça para fora, havia 2 pés. E havia marca nesses pés. Estou sentindo Jesus aqui. Que eu fui elevando a minha cabeça. Que eu olhei, ele estava com a túnica toda branca, de linho, e na borda da túnica um fio de ouro, desenhando esta túnica. Reluzente sobre o seu umbral, uma faixa como de bronze. Só que o rosto era o rosto de um cordeiro, não era de um homem. E eu falei, Senhor Jesus. Ele me disse, sim, meu filho. Eu disse, não sou digno nem de estar aos seus pés. Ele disse, você venceu o caminho. Olha o que você passou. Olha como você está, você venceu. E eu disse, mas não sou digno de estar aos seus pés. E ele me disse, levanta-se. E eu me levantei. Ele segurou nas minhas mãos. Ele disse, vinde bendito, filho de meu pai. Entra pela porta. Aramas tocou o braço. E ele com a mão direita posicionou a porta para mim. Que o olho era uma cascata de água cristalina. Eu disse, eu posso, Jesus. Ele disse, tu pode, tu venceu. Que eu vou adentrar nesta cascata de água cristalina que era corrente, límpida. Mas o momento que eu fui atravessar, ela se tornou sólida. Aí eu falei, o que houve, Jesus? Ele disse assim, não se entra assim. Se entra dando glória. Se entra glorificando o Rei. Oh, glória. Está entendendo, igreja? Eu dizia, glória. Comecei a dizer glória, glória, glória. E Jesus sorriu para mim com o rosto de cordeiro e eu entrei adentro. No que eu adentrei adentro, do outro lado eu saí em uma cidade, aonde os rios eram como um cristal, os muros transparentes de pedra preciosa. O céu era diferente do céu que nós conhecemos. Era um céu uniforme, mas com um clarão. Se os irmãos acham que a terra é clara durante o dia, não se compara com o céu desta cidade. A terra em si, por si, ela é trevas perante a luz que habita sobre aquela cidade. E eu pegava na mão do meu irmão e eu corria pelas ruas daquela cidade e eu via o chão, via o firmamento. E o céu, outrora, parecia que ele era todo tomado de um arco-íris. Eu via os prédios feitos do mesmo material dos muros, eram transparentes. Parecia que eram espelhos de tanto que brilhava. Tinha na praça da cidade central como um chafariz de água cristalina que jorrava e molhava. Mas era tão límpida a água. As escadarias, eu subia a escada de toda forma da mesma matéria. E eu falava para o meu irmão, falei, tá vendo? É verdade o que a Bíblia diz em Apocalipse, a Nova Jerusalém, tá vendo, meu irmão? É real, Jesus não mentiu, Jesus falou que tinha uma Nova Jerusalém. Ele disse que foi preparar uma morada, mas que voltaria outra vez a nós. Tá vendo a cidade que Jesus preparou? Só que eu não via habitantes lá. Mas eu via casas todas preparadas, prédios preparados, as ruas. As árvores eram diferentes. O jardim era diferente. Eu não consigo compactar com tanta clareza para explicar aos irmãos. Mas não tinha o sol que nós conhecemos. Mas era tão claro, mais do que muitos sols. E aquele anjo, aquele homem de varão, aquele varão de linho fino, andando comigo, disse, eu vou te mostrar essa cidade. Havia um jardim enorme. E neste jardim eu via o mesmo Jesus que eu vi naquele caminho que eu perguntei de túnica se era Jesus. Ele estava com a Bíblia aberta na mão.
E eu via 12 homens com ele. E ele conversando com aqueles homens, citando a Bíblia, a palavra. E de repente houve um grande eco de aleluia. Um grande eco de glória começou a juntar os anjos. Os anjos começavam a se juntar. As trombetas, uma sinfonia que tocava. Não se compara com o da terra. Eu disse para o anjo, eu quero ficar aqui. Eu não quero voltar mais. Eu quero ficar. Me deixa eu ficar aqui. Ele disse, não, filho. Você tem que pregar muito a minha palavra ainda. Você tem a sua família para você ganhar. Você tem almas para ganhar para o Senhor. Ele disse, você não viu nada ainda. Esta é a Nova Jerusalém. A do governo do Senhor dos Exércitos. Está tudo preparado, está vendo? Eu vou te mostrar algo que você ainda precisa ver. Ouvintes, a mesa está preparada. Eu vi uma grande mesa. E ela não tinha fim. O linho sobre esta mesa posta é um tecido diferente, brilhava. Toda de borda de ouro. As pedras colocadas nos muros, todas elas assim, organizadas, com cuidado, posta com cuidado. Jaspe, a safira, o ouro, todas elas desenhadas no céu, desenhadas nos muros e assim pelas casas. Orquestradas em ordem, cores separadamente. Mas esta mesa estava tão posta, como à espera de alguém. Como se prepara uma mesa para receber uma visita. Tudo organizado. Pratos e talheres, prontos, cada um posicionado no seu lugar. Havia uma pedra branca em cada lugar daquele, em cima da mesa. Eu podia ver as escritas, só que não foi me permitido decifrar aquelas escritas. Mas eu via gravado em cada pedra. Pedra toda trabalhada como se fosse uma pedra de diamante mais branca. Posta, exclusiva. Está tudo preparado. Eu via o sinal. Quando tocar esta trombeta, aí a noiva vai chegar. Eu via anjos com os instrumentos do céu. Eles afinando esses instrumentos como que se preparando para uma grande orquestra, para um grande evento. Eu via anjo que voava sobre esta cidade. O primeiro anjo, ele tinha uma trombeta nas costas. E ele passava pelo céu. O segundo anjo, ele tinha 2 trombetas. Ele sobrevoava pelo céu e passava. O terceiro anjo tinha 3 trombetas nas suas costas. Ele passava pelo céu. E eles iam se organizando em ordem. Tudo na ordem. Lá não tem nada desorganizado, tudo organizadinho. Cada um sabe o que tinha que fazer. E assim sucessivamente, o quarto anjo com 4 trombetas. O quinto com 5 trombetas. O 6 com 6 trombetas até o sétimo. Com as 7 trombetas, saía 7 bocas. As trombetas tudo de ouro das costas deles. E eles sobrevoavam, estacionavam ali. Eu via os seres como de fogo, preparando para a chegada de um trono nesta cidade. Eu via como muitos relâmpagos, como dando sinal. Até que o anjo ia colocar a primeira trombeta na boca. O anjo que estava do meu lado disse, está chegando a hora. O que me chama a atenção é que eu via uma árvore grande nesta cidade, diferente de todas as outras. E ela tinha um cheiro que eu jamais senti na terra.
todo aquele ambiente sentia aquela fragrância. E era de vida. Cheirava vida, paz, abundância, alegria, gozo, eternidade. Havia um fruto sobre ela, um único fruto. O anjo disse: olha lá, o fruto também já está maduro. É o fruto da vida eterna. É a árvore da vida, guardada do jardim do Éden. Eu falei: mas eu quero ficar. As cadeiras todas organizadas. Eu via como um altar. Eu não via um livro, eu via aproximadamente como uns 16 livros. Ele disse: no dia do Senhor serão abertos todos os livros. O seu nome precisa estar no livro da vida. Por isso que você precisa vencer o seu caminho. Ganhar as almas. Ele falou assim para mim: sabe o que significa uma alma salva? Eu disse: não. Ele me atravessou a cidade. Ele me mostrou uma porta, como envernizada, mas diferente da terra. E nesta porta, quando ele abre, eu via muitas coroas. Muitas coroas. Eu via umas coroas começando, outras já grandes, outras faltando pedra. E eu disse: por que umas estão mais que as outras, outras estão menos, e por que estão assim? Me disse: porque conforme a obra feita na terra dos servos do Senhor é acrescentado na coroa da vida. Quanto mais você trabalhar para Deus, maior será o seu galardão, maior será a sua coroa. Quanto mais você santificar, mais destaque terá a sua coroa. E é por este motivo. Ele disse: mas agora você precisa voltar, que eu ainda quero te mostrar uma coisa. Saímos daquele lugar, daquela cidade. Eu fui descendo, eu vi a terra se aproximando de mim. Chegamos à altura da terra, como se fosse uma madrugada. Ele disse: está vendo por que você precisa voltar? Eu via um carro em uma alta velocidade. Este carro explodiu nesta rodovia. Capotou várias vezes. Aquele corpo daquele jovem foi arremessado fora daquele carro. Ele caiu debruçado no asfalto. Eu via que a alma saía do corpo dele. Ficava de pé, coçando a cabeça e olhando para o corpo físico no chão. O anjo disse para mim: olha o que acontece com uma alma que não recebe a salvação. Abriu um buraco negro do vácuo, do nada. Saiu uma nuvem negra, tomou forma de um demônio e pegou ele pelas costas. Quando ele se virou, aquela alma se virou, viu aquele demônio atemorizada, gritava por socorro. E aquele demônio saía arrastando ela pelo cabelo. Entrou dentro daquele buraco. Aí o anjo disse assim: eu vou te mostrar para onde você estava indo. Estou a mostrar para onde você estava indo. Descemos por um túnel. E quando nós tocamos ao final deste túnel, parecia eterno. Mas a velocidade que o anjo descia era como de um relâmpago que explode no céu. Descemos, entra aonde é muito importante. Quando entramos por aquele portão, já podia sentir o cheiro de um enxofre. Gritos de lamento. Eu nunca vi uma igreja clamar tanto quanto o inferno clama. Nunca vi tanta petição de misericórdia quando eu vi naquele lugar. De medo, de dor, sofrimento e de arrependimento. Tudo misturado. E esses gritos que eu ouvia ao entrar neste portão dizia assim: por que eu não ouvi os pastores? Por que eu não andei na ordem da decência como a Bíblia dizia? Esses eram os lamentos. Mas dizia assim: misericórdia, Senhor. Oh Deus, misericórdia da minha alma. Dá mais uma oportunidade.
Só que quando eu ouvia esses gritos de lamento, eu também ouvia gargalhadas que dizia: o homem de branco não está mais ouvindo vocês. Vocês tiveram o tempo de vocês. E quando o anjo entrou comigo, a primeira risada, eu via pastores, porque estava como pastores, com as línguas pro lado de fora. Eu perguntei para o anjo: quem são esses? Ele disse para mim: esses são os pastores com línguas mentirosas, enganadores, que alterava a sã doutrina, a libertinagem que eles pregavam, a língua comprida. E quando o anjo falou isso para mim, aqueles demônios vinham, seguravam na cabeça e puxavam a língua e soltava. Esses homens apavorizados, atemorizados, choravam pedindo misericórdia. Por que eu fraudei o evangelho? Por que eu não preguei a verdade? E aqueles demônios riam deles. Eles apanhavam daqueles demônios. As unhas daqueles demônios atravessavam o corpo deles e puxavam. Arrastavam eles. Riam deles. Eu via irmãos com os cabelos cortados no inferno. O incrível que eu via é que aqueles cabelos pegavam fogo. Ia derretendo a cabeça. E eu disse: quem são essas? Essas são as que conheciam a minha verdade e negaram por causa da vaidade. Preferiram viver na vaidade. Elas pegavam, choravam, elas se atemorizavam. Mas o que mais me doía ver ali naquela região do inferno era o pai apontando o dedo para filho sofrendo. Era filho apontando o dedo para o pai, dizendo: pai, tu era pastor, por que tu não ensinou o caminho que eu devia andar? O Senhor me trouxe para o inferno, a condenação. O que eu mais vi no inferno é um condenando o outro. Era a esposa com a família inteira no inferno, e os lamentos. Nesta região que eu via, era uma região de crentes que conheceu o evangelho. Era exclusivo isso, de demônios terríveis, principados. Demônios de mais de 4 metros de altura atemorizavam essas vidas 24 horas. Os pastores que falou que podia tomar cerveja, que podia pintar o cabelo, que podia cortar o cabelo, que podia andar de short, de calça, os irmãos ficar sem camisa, jogar bola. A doutrina que eles ensinavam ao contrário da santidade. O anjo falou assim para mim: esses aí são os falsos mestres, que estão fraudando o evangelho, querem moldar o evangelho à maneira deles viver. Agora estão aí. A parte onde eu vi um grande abismo. E nesse abismo eu via pessoas sofrendo mais ainda. Demônios terríveis atormentavam aquelas pessoas. O abismo no inferno era como um poço sem fim. Essas pessoas iam descendo e aqueles demônios enfiavam as garras e jogavam elas, e elas gritavam: misericórdia da minha alma. Por que eu não segui a Cristo? Por que eu não renunciei aos meus desejos, às minhas vontades de carne? Agora estou aqui. Eram os lamentos, choro, grandes e pequenos. Essas pessoas, o lamento delas era o arrependimento de não ter guardado a fé, combater o bom combate e completar a carreira no verdadeiro evangelho. Era de arrependimento. O que mais castigava elas era o arrependimento que elas sentiam. O anjo disse para mim que muitos pastores não pregam mais. Ele me abriu uma porta, e nesta porta tinha uma penteadeira enorme. Uma porta. E nesta porta, desta penteadeira, muitas portas nessa penteadeira, havia uma mulher de carmesim sentada, vestido nela. E ela se levantou. Quando ela se levantou, havia silicone nos seus seios. O vestido era como um vestido de gala, como é dessas de Hollywood, sabe? Quando as pessoas vão para receber um Oscar, as mulheres, mais ou menos daqueles estilos. A fenda aberta, mostrando partes dos seios dela, só tampava a orelha, só o bico. A cintura dela era finíssima.
tinha como se fosse uma mola na cintura e um quadril enorme. Deixei isso bem claro. Qualquer homem que visse ela, qualquer um, se não vigiasse, caía. De tão formosa que ela era. Neste lugar, quando eu vi ela, eu me lembrei do que está escrito em Apocalipse, do que João viu. A mulher assentada sobre o dragão, o qual ele se maravilhou quando viu o cálice da abominação na mão dela. E esta mesma mulher eu vi. Ela estava com um salto alto, sandália cheia de pérolas, cheio de colares, brinco na orelha, batom, cílios postiços. Havia tatuagem sobre o seu corpo. E ela estava toda enfeitada, toda produzida. E eu disse para o anjo: quem é esta? Mulher linda, olha como eu disse. Ele disse: esta aí é o espírito de Jezabel, a rainha das pombagiras do inferno. Mas eu vou te mostrar realmente como ela é. Ela estava com uma taça de vinho na mão, com cor de muito sangue. E ela foi em direção a legiões de demônios. Esses demônios, eles eram esqueléticos, não tinha olho. Era como uma nuvem negra no lugar do olho, mas eles enxergavam. Parecia que tinha elástico nos ossos deles. As peles dessecadas, as unhas bem grandes. E eu disse: quem são esses demônios? Esses daí são os Inxus, a classe dos Inxus. E quando ela olhou para este demônio, um grande demônio que estava lá, ele estava engateando. E facilmente ele conseguia alcançar um pé de aproximadamente 6, 7 metros de altura só de um salto que ele dava. E ele estava com as mãos e os pés no chão. Cheirava podres esses demônios. Cheirava podridão e ao mesmo tempo enxofre, cheiro muito ruim que ardia as narinas. E esta mulher assentou sobre este demônio. Fazia dele um cavalo. E eu disse: o que ela vai fazer? Ele disse assim: eles vão para a terra agora. Quer ver? Eu falei: quero. Ele deu um salto com ela, amontado sobre ele. E aquela legião acompanhava eles, descia sobre a terra. Ela chegava nos lugares. Eu falei: o que ela vai fazer? Ele vai dizer: ela vai seduzir homens, mulheres, jovens, crianças. Pela cabeça. Nenhum homem, ele ficava afeminado. Ele tinha o desejo de se transformar em mulher. Ela causava isso. E quando ela entrava nele, eu via como em forma de um raio-x, a alma espremida no canto, e ela tomando todo o corpo como hospedeiro. E quando esta pessoa já estava neste espírito de homossexualidade, já sem força para se libertar, ela saía, entrava em uma mulher. E a mulher assim também tinha por o espírito de ser masculino. Então ela invertia a natureza deste homem e desta mulher. O homem para ficar afeminado e a mulher para ter o desejo de se tornar um homem. Quando ela saía dessas vidas, os Inxus entravam. Porque ela dizia: eu vou seduzir e vocês matam. É assim o trabalho. Ela seduz e eles matam. Ela entrava nas famílias. E quando ela entrava dentro das casas através da televisão, através de pornografia, porque é por aí que ela entrava. Essa era a janela para elas. Facebook, algumas coisas que as pessoas viam que era janela para ela entrava dentro das casas. E ali começava a ter contenda. O marido perdia, ela ofuscava a beleza da esposa e o marido fazia com que o marido perdia o desejo pela esposa e começasse a enxergar as mulheres da rua. E da mesma forma como a mulher fazia a mulher perder a graça pelo marido. O trabalho deste demônio é seduzir, sedução. Ela estava dentro das igrejas, porque ela, depois dela ir para as casas, para a rua, ela ia para a igreja. E lá dentro da igreja, ela fazia as pessoas perder a atenção pela palavra. As pessoas não dão crédito quando o pastor prega sobre os costumes. Das pessoas não acreditar que isso faz parte da santidade. Até que as pessoas saíam e se vestiam como ela queria. Mas o interessante é que ela tinha no inferno todos os apetrechos. Porque ela abria a gaveta, cada gaveta que ela abria era um apetrecho para ela. Ela tinha todas as qualidades de unha postiça lá no inferno. Todas, grandes, pequenas, de todas as cores.
A maior coleção de esmaltes eu vi na gaveta deste demônio. A maior coleção de joias, brincos, colares, pulseiras eu via na gaveta deste demônio. Ela tinha todos os apetrechos, desde o mais caro até o mais barato, porque a ordem do inferno era todos, rico e pobre, todos. Pega todos, grandes e pequenos, homens e mulheres, todos. Todos os tipos de brinco, para todos os gostos, ela tem. Todas as cores de esmalte, para todos os gostos, ela tem. Só que, olha, quando ela me abre uma outra gaveta, me espanta muito. Eu vejo todos os desenhos de tatuagem, de todo jeito. E ela vai abrindo as gavetas. Quando ela abre a gaveta, uma outra gaveta muito grande, eu vejo como mechas de cabelo. Sabe aquelas mechinhas de cabelo amarrada? Com todas as cores. Vermelho, branco, amarelo, caju, todas as cores que vocês possam imaginar. Quando ela vinha para a terra montada nesse demônio, ela abria essas gavetas, pegava tudo isso com ela e descia para a terra. Para colocar nas pessoas. Despertar o desejo dessas pessoas usar tudo isso. Só que quando ela volta, eu tô lá com o anjo. E o anjo permite ela me ver. E quando ela me vê, ela faz assim, ó, como uma cascavel. O silicone cai. Todo aquele enfeite dela cai. Toda aquela beleza cai. A metade do corpo dela se transforma em uma serpente. Com um guinzo na ponta. Da metade para cima, seca. Seca. Com fogo negro. Os dentes como de vampiro. As unhas secas. A pele desfazendo. A orelha toda se desfazendo. E ela disse, maldito, agora você me viu. Como eu sou horrível. Horrível o quanto vocês não podem imaginar. Como a Nova Jerusalém também é real. Eu tentei resumir o máximo que eu podia. Porque se eu fosse contar com muitos detalhes, nós ia precisar de muitas lives. Mas eu quero deixar algo aqui para esta igreja. Arrependa-te enquanto é tempo, porque é chegado o reino de Deus. Arrependa das suas vaidades, dos seus pecados mais ocultos. O que mais me doía na minha alma é que quando ela entrava no jovem, o jovem ele ficava afeminado e a jovem ficava de uma forma masculina. Sabe o que mais é que ao mesmo tempo o anjo me mostrava presbíteros, pastores, diáconos, missionários, evangelistas fazendo sabe o quê? Na frente da televisão, perdendo tempo com filmes, no campo de futebol, falando mal do próximo. Sem noção quantas almas estão descendo para o inferno agora enquanto nós estamos fazendo essa live. E segundo chegava a alma no inferno. Chegava a alma no inferno. Minutos e segundos chegava demônios com almas no inferno e elas desesperadas. Por que eu não ouvi meu pai? Por que eu não obedeci minha mãe? Por que eu não fui para a igreja adorar o Senhor? E sabe que o Senhor me trouxe um alerta? Que depois disso eu vi um relógio no inferno. Como também vi um relógio no céu. O relógio do tempo de Deus. Tudo é cronometrado no céu e no inferno. Olha isso, pastor. Tudo que nós fazemos é anotado. Tudo é anotado. Tudo é anotado no céu. Os anjos anotam tudo o que nós fazemos. Em oculto, em pensamento, em coração. Em tudo é anotado por Deus. Os anjos anotam e levam até o Senhor. E no inferno também, porque o demônio precisa do tempo para levar o máximo de alma possível. Para você que não sabe, tem no inferno um demônio por nome de Enxuto do Tempo. E eu via Lúcifer, o príncipe dos demônios, pensa que ele vem numa aparência feia, como muitos pensam, de chifre. Não. Ele apareceu no inferno como um homem muito culto, muito bem trajado. Ele dava uma ordem, e lá é cheio de desordem. Lá é uma bagunça, um demônio passando por cima do outro. Um demônio batendo no outro, querendo fazer mais do que o outro. Lá um demônio bate no outro.
Se um demônio vem para a terra e não consegue levar uma alma, quando chega no inferno, ele apanha dos outros demônios. É castigado. Ah, foi dada uma ordem para esse enxuto do tempo. Pasmem agora vocês. A ordem do inferno para o enxuto do tempo foi essa. Vai e rouba o tempo dos crentes buscar a presença de Deus. De que forma? Diminua o tempo de culto deles. Escuta isso. Leva a distração. Distrai eles. Quanto mais distraídos, mais fácil para nós. Com todo respeito. Quanto menos lê a palavra, melhor para nós. Criem meios de prender os crentes, para eles não terem mais desejo de ir para a igreja, de não cultuar. Faça que os crentes de oração percam o desejo de estar na presença de Deus. Porque nós só não tomamos o mundo por completo, porque ainda tem homens e mulheres de Deus de oração. E precisamos acabar com ele. Usa o tempo. Distrai eles em tudo que vocês puderem, para que a igreja perca força. Mas eu estou aqui em nome de Jesus Cristo para dizer a esta igreja: se você ia no culto uma vez por semana, passa aí 2, 3. Como o salmista Davi disse nos livros de Salmo, se não falha a memória, 44, quando ele disse, se não me falha a memória, uma coisa eu pedi ao Senhor, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Então busquem a Deus enquanto é tempo, porque é chegada a hora do Filho do Homem buscar a igreja de Cristo. Você está preparado? Qual é o lugar que você quer estar? A Nova Jerusalém ou Lago de Fogo? Amém? Amém, igreja?